Olá, espero que estejam aproveitando o 8º Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção, o nosso SAEP. Eu sou o professor Erlandi de Souza Andrade, da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Sou o coordenador geral do SAEP e tenho o prazer de estar aqui com vocês nesta sessão técnica. Como já abordei na abertura do evento, o objetivo do SAEPRO é promover o intercâmbio científico e tecnológico entre os acadêmicos e profissionais da área de engenharia de produção e outras áreas correlatas. E nesta sessão técnica, dividida em 3 partes, apresentaremos os resumos expandidos, submetidos e aprovados. Todas as apresentações foram previamente gravadas por seus autores e compiladas nesta apresentação. Posteriormente, os trabalhos serão publicados nos anais do evento. Desejo a todos um ótimo SAEPRO. Aproveitem! Vou estar apresentando meu trabalho, cujo tema é a aplicação do Lean Manufacturing no processo de carregamentos de uma indústria de bebidas. O projeto tem como autores eu, Rayane Marchiori, Newton Narciso e Andrei Bonamigo. Eu coloquei aqui o índice para introduzir o que a gente vai falar. Nós temos a introdução, o objetivo, a metodologia, resultados e discussões, conclusão e referências. O Lean Manufacturing tem sido reconhecido como uma estratégia fundamental para reduzir desperdícios nos processos produtivos, aumentando a eficiência sem elevar custos, além de promover práticas ambientalmente saudáveis. E ele faz-se necessário na utilização em indústrias de bebidas, onde a rotatividade é muito grande dos processos produtivos. O objetivo desse trabalho é implementar ferramentas do Lean Manufacturing para otimizar o processo de carregamento, diminuindo o tempo de permanência do veículo e melhorando o tempo médio de atendimento, além de propor melhorias baseadas em diagnósticos de ineficiência. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica sobre os conceitos de logística, indicadores de desempenho e Lean, e também a aplicação do Lean na logística, analisando na prática uma fábrica de bebidas. Para compreender os desafios e propor melhorias, foram analisados dados de um período de 2 meses. O próprio carregamento foi dividido em 3 principais áreas: entrada de caminhões, procedimentos internos e finalização e saída. Algumas ferramentas foram utilizadas para que essa análise fosse feita. O estudo de tempos e movimentos para mapear todas as atividades do carregamento, desde o tempo de entrada até o tempo de saída. Os 5 porquês para identificar as causas. O brainstorm, que foi feito junto com os operadores e toda parte de operação que estava envolvida em todo o processo. O diagrama de Chicao para também identificar as causas. Através do estudo de tempos e movimentos, foram constatadas que o tempo de entrada do veículo era de 1h50, o tempo de fila do veículo de 1h15, o tempo de carregamento de 58 minutos e o tempo de saída de 33 minutos. E aí os gargalos foram identificados, sendo ele baixa produtividade dos operadores, falta de integração das tecnologias utilizadas dentro do processo de carregamento, conferências redundantes, que eram feitas muitas conferências cegas ao longo do processo, desde a entrada até a saída, sendo repetidas essas conferências muitas vezes durante o processo. E aí foram implementadas ações corretivas para que esses gargalos pudessem ser mitigados e tivéssemos um resultado melhor dentro do tempo total. Essas implementações foram disponibilização de tablets para os operadores, então todas as operações teriam tablets para conseguir com que a tecnologia fosse totalmente feita dentro do processo. Eliminação de conferências cegas redundantes, então toda conferência que era feita mais de uma vez foi retirada. A recolocação de operadores de empilhadeira para minimizar período de ociosidade.
O treinamento da equipe e a separação de 60% dos pedidos, então antes do veículo chegar até o carregamento, 60% desses pedidos já estavam separados. E com isso a gente obteve alguns resultados. O TMA saiu de um total de 3 horas e 50 para 2 horas e 25, uma redução de 36%. A meta estabelecida era de 3 horas e 21, então ficando aí dentro da meta e aí com um número com folga. O TMC ficou com 1 minuto acima da meta, mas isso não causou impacto no tempo total e não refletiu no tempo total. E aí a gente conclui que a aplicação do Lean no processo de carregamento provou ser eficaz para reduzir o TPV, o tempo de permanência do veículo, e aumentar a eficiência operacional. A empresa atingiu as metas em quase todos os indicadores, exceto no tempo de carregamento, que ficou levemente acima do esperado. A continuidade do monitoramento e ajustes periódicos foram recomendados para manter e expandir os resultados obtidos. Aqui eu coloquei algumas referências que a gente usou nesse trabalho. E é isso. Muito obrigada. Olá, eu sou Rubens Ribeiro, vou apresentar o trabalho para vocês no SAEPRO. O slide está aparecendo para vocês. Nosso trabalho é maximizando a produtividade em centro de distribuição, um estudo de caso sobre a implementação e melhoria de processos com o FlowHack em uma empresa de pequeno porte em Teresina, Piauí. Nós somos do Centro Universitário Santo Agostinho e o evento que nós estamos participando é o SAEPRO. Os autores são Camila, Rubens, Gilberto, Francisco, Tony e Raimundo, e eu sou Rubens, que vos fala. Está estruturada a apresentação com a introdução, base teórica, metodologia, resultados, discussões e as considerações finais. Na introdução, eu trago para vocês que a produtividade em centros de distribuição destaca-se como um fator essencial para a sustentação e o crescimento dos empreendimentos. Uma abordagem que vem se destacando é a do FlowHack, que nós utilizamos aí no trabalho, e esse sistema facilita um fluxo contínuo de mercadorias, minimizando o tempo de separação e maximizando a capacidade de armazenamento. Como base teórica, nós falamos aí um pouco de produtividade e eficiência logística, e também dos sistemas de armazenamento de uma forma geral, e mais especificamente aí do FlowHack, que é um sistema de armazenamento dinâmico que utiliza a gravidade para movimentar os produtos, oferece benefícios como redução de tempo de separação, maximização do espaço, melhoria da rotatividade do estoque, por meio justamente do método FIFO que ele utiliza. Na metodologia, nós utilizamos a abordagem qualitativa, focada na implementação do sistema de armazenamento. O tipo de estudo foi aplicado, fizemos uso de pesquisa bibliográfica, estudo de caso único, a coleta de dados foi por pesquisa documental e observação direta, a análise foi de conteúdo para verificar aí as informações e organizar, e nós mantivemos os aspectos éticos na confidencialidade das informações e na exposição da empresa. Como resultados e discussões, verificamos aumento da produtividade, melhorias resultantes da implantação do sistema. Antes da implementação, a média de produtividade na separação era na casa de 87 SKUs processadas por hora, e depois da adoção aí do FlowHack, a média saltou para cerca de 129 SKUs por hora, evidenciando aí um ganho expressivo. Além desse aumento de produtividade, a nova estrutura trouxe uma redução significativa do esforço físico dos trabalhadores, e anteriormente a separação dos pedidos era realizada de forma mais desgastante, né? Quase que totalmente de forma física, né? E isso desgastava muito, porque não tinha uma organização de estações. Também verificamos produtividade e qualidade de vida no trabalho. Os trabalhadores precisavam subir do primeiro ao quarto andar para separar os pedidos. Com o FlowHack já não precisava mais. Com a organização por estações, a gente utilizava a curva ABC para otimizar o estoque, e o acesso aos produtos foi facilitado, e cada colaborador diariamente ficava responsável apenas por separar pedidos apenas em uma estação onde ele estava. E essa mudança não apenas agilizou o processo de separação, mas também permitiu a implementação de escalas para mensurar a produtividade dos separadores, e permitia também aí um rodízio diário, né, nas estações de trabalho, para poder todos terem uma experiência mais completa. E essas melhorias contribuíram para um ambiente de trabalho mais eficiente e também gerou um impacto positivo na qualidade de vida dos colaboradores. Teve melhorias também em redução de estresse,
A redução do estresse e da carga física associada ao trabalho fez com que o clima organizacional ficasse mais saudável. A análise dos dados também sugere que a implementação do Flow Hack não apenas elevou a produtividade, mas também melhorou as condições de trabalho, e isso gerou um avanço significativo, né, na percepção dos trabalhadores em relação ao trabalho em si e redução do estresse. E a utilização de Flow Hacks, ele pode reduzir significativamente o tempo de acesso a produtos e aprimora aí também a eficiência operacional, satisfação do cliente, acelera processamento, garante entregas pontuais, além de melhorar a questão da ergonomia na execução dos trabalhos e na saúde laboral. Considerações finais, é importante frisar que a implantação do sistema Flow Hack trouxe benefícios significativos, teve aumento na produtividade, destacamos aí a importância de se investir em tecnologias e práticas que priorizem não só a eficiência operacional, mas também o bem-estar dos trabalhadores. Para a continuidade da pesquisa, é importante verificar de forma contínua, em longo prazo, né, se está gerando ainda esse impacto, como é que é. E, em síntese, a adoção de sistemas modernos de armazenagem é uma estratégia eficaz para otimizar operações, reduzir custos e promover qualidade de vida no trabalho. Sou Rubens Ribeiro, está aí meu contato, está aí meu Instagram. Estamos falando aqui diretamente de Teresina, Piauí. Somos do Centro Universitário de Santo Agostinho. O nosso evento e o evento que estamos participando é o SAEPRO. Parabéns pela organização, um evento muito bacana. Espero que todos também estejam aproveitando como nós. Muito obrigado e até mais. Olá, meu nome é Maria Cristina, Centro da Univasf. Irei apresentar nossa pesquisa intitulada Otimização de frota de coleta de resíduos sólidos, aplicação dos métodos AHP e TOPSIS na identificação de ativos ineficientes. Bom, temos que a capacidade de escolher a melhor alternativa no mundo corporativo, com base em critérios múltiplos, muitas vezes é conflitante, e é essencial para a eficiência e a eficácia das operações organizacionais. No contexto da gestão de frota de resíduos sólidos não é diferente. Por exemplo, a escolha de quais veículos manter na frota ou alienar pode influenciar diretamente nos custos operacionais da organização e na qualidade do serviço prestado. Diante disso, nossa pesquisa objetivou a otimização de uma frota de caminhões de coleta de resíduos sólidos, através da aplicação de métodos de decisão multicritério, especificamente o AHP e o TOPS, no ranqueamento por eficiência. Então, nosso foco foi auxiliar na tomada de decisão com a identificação de veículos ineficientes que impactam diretamente nos resultados da empresa. A pesquisa ela utilizou uma abordagem quantitativa e descritiva. Ela foi realizada em uma empresa prestadora de serviços ambientais, onde foram avaliados caminhões compactadores de lixo, designados para esta pesquisa de A a I. E para a análise foram definidos 4 critérios: o desempenho energético, que é medido em quilômetro por litro, a taxa de disponibilidade, que é o tempo em que o veículo esteve disponível para uso, a produção total, medida em toneladas, e o custo de manutenção, que é calculado em reais por quilômetros rodados. Com a utilização do método AHP para definir peso de classificação, esse método ele consiste em fazer comparações paritárias entre os critérios, baseando-se em uma escala de importância. Nesse contexto, nós utilizamos a escala SAT, onde a classificação ela foi comparada com os outros e atribuído um valor de preferência. Já com os pesos definidos, o TOPSIS foi aplicado para ranquear os caminhões. Esse método ele calcula a distância euclidiana de cada alternativa, nesse caso de cada caminhão, e em relação à solução ideal positiva, que é a melhor combinação possível dos atributos, e a solução ideal negativa, que é a pior combinação. Assim, foi possível classificar de acordo com a sua proximidade da solução ideal. Dessa forma, a partir da análise dos critérios, foi gerada uma matriz de decisão, e o vetor de prioridade revelou os pesos finais para cada classificação, que foram respectivamente 0,43 para a taxa de disponibilidade, 0,19 para desempenho energético, 0,32 para custo de manutenção e 0,029 para produção total. Com a aplicação desses pesos, chegou-se ao seguinte resultado. O caminhão C foi o veículo que mais se aproximou do ideal, obtendo um índice de 0,8, já o caminhão I foi o que apresentou o maior afastamento da solução ideal, com um índice de 0,31, sendo assim o mais ineficiente da frota. Tal resultado sugere que o caminhão poderia ser priorizado para substituição ou manutenção intensiva.
A pesquisa demonstrou que o uso combinado do AHP e do TOPSI foi extremamente relevante para identificar ativos ineficientes, e os resultados eles reforçam a importância de uma análise criteriosa para a tomada de decisão estratégica, possibilitando o alcance de melhores resultados nas organizações. Olá pessoal, eu me chamo Amanda Martins e eu vou apresentar o resumo expandido de título Análise do desempenho da ferramenta 5S em uma distribuidora de bebidas, que foi escrito por mim e por Cristiane da Costa, orientadas pelo professor Tiago Magalhães. Bem, as ferramentas Lean, especialmente a metodologia do sistema Toyota de produção, elas foram desenvolvidas após a Segunda Guerra Mundial para ajudar a reconstruir o Japão, que estava enfrentando um cenário de caos e devastação tanto no âmbito econômico quanto social. Então, o objetivo dessas ferramentas eram de aumentar a eficiência, eliminando desperdícios, melhorando a qualidade e a produtividade, principalmente nas indústrias japonesas. Então, uma dessas ferramentas desenvolvidas foi o 5S, que visa melhorar a organização através da eficiência e segurança no ambiente de trabalho, criando uma cultura de disciplina e respeito aos padrões. Então, tal ferramenta ela vai ser caracterizada por 5 sensos, são eles Seiri, que é o senso de seleção, Seiton, que é o senso de organização, Seizo, que é o senso de limpeza, Seiketsu, que é o senso de conservação, e Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. Bom, o nosso estudo ele se caracteriza como uma pesquisa descritiva com enfoque qualitativo através de um estudo de caso, e para desenvolver a análise proposta pelo estudo foram coletados dados da aplicação da ferramenta 5S em uma distribuidora de bebidas no período de 2023 até agosto de 2024, e a empresa ela utilizava a ferramenta para manter seu armazém organizado, para otimizar os tempos de montagem de entrega, garantir a segurança dos seus colaboradores também. Então, o presente trabalho ele visa analisar o desempenho dessa ferramenta através dos gaps encontrados nesse período, possibilitando encontrar melhorias para o processo produtivo da empresa. Vale destacar também que a empresa tem como meta alcançar 90% do 5S geral da revenda em cada mês. Bem, para garantir a produtividade de seu processo, a empresa ela aplica a ferramenta dentro de 6 setores. Então, o seu sistema de avaliação ele vai se dar da seguinte maneira: a seleção dos donos, ou donos de área, ou seja, pessoas que se autoavaliam numa semana de autoavaliação, e dos auditores, pessoas que auditam outra área na semana de auditoria. Então, vão ocorrer ali 2 semanas, né, no mês, uma de autoavaliação e uma de auditoria, onde as pessoas elas serão avaliadas, e essas avaliações elas são feitas através de questionários pelo sistema Quick Gestão. Após a coleta de dados das semanas de autoavaliação e auditoria, há o reconhecimento e a bonificação dos 3 melhores por setor. Bom, então, após os dados eles serem analisados, né, foram encontrados 3 meses no qual o percentual geral da revenda ele esteve abaixo de 90%, sendo eles julho de 2023 com 89,25%, que foi afetado pelo censo de limpeza e organização. O censo de limpeza foi afetado por todas as áreas, e o censo de organização foi afetado pelo setor de armazém, devido a gaps como falta de layouts claros que mostrassem cada área, produto, ferramenta, falta do quadro de gestão à vista de 5S, falta de delimitação de faixa de pedestres e equipamentos. O segundo mês foi agosto de 2023, com 87,66%, que foi o percentual mais baixo que encontramos, afetado pelo censo de seleção, organização, limpeza e conservação. Todos os setores, com exceção do setor de carretas, foram afetados por esses 4 censos. E o terceiro mês foi o mês de fevereiro de 2024, com 89,84% afetados pelo censo de conservação e autodisciplina pelos setores administrativos e entrega. Vou dar aqui um adendo em relação ao censo de autodisciplina no setor de entrega, onde os colaboradores eles afirmavam que não sabiam o que é 5S, que existia uma rotina de auditoria mensal e que não se recordavam dos últimos gaps levantados. Então, para analisar se os gaps encontrados nesses 3 meses que estavam abaixo da revenda continuavam, foram analisados os resultados dos últimos 3 meses de 2024, então, junho, julho e agosto, e embora o 5S geral da revenda esteja acima da meta de 90% nesses últimos 3 meses, foram notados que, mesmo de forma reduzida, ainda perpetuavam alguns gaps, principalmente os gaps de autodisciplina. Então, embora a distribuidora ela mantenha um percentual de 90% durante o período de 2023 a 2024, ainda possuem possibilidades de melhorias nos seguintes censos, né, de seleção e autodisciplina. Então, para tal, sugere-se o acompanhamento dos gestores de cada setor com os donos de áreas, gerando planos de melhorias para os problemas encontrados nas semanas de autoavaliação e auditorias, e também a realização de treinamentos com os colaboradores acerca da ferramenta 5S, visando diminuir os gaps de autodisciplina. Então, vão prevenir que os resultados da revenda eles fiquem abaixo da meta nos próximos meses, buscando sempre garantir um ambiente de trabalho mais organizado e eficiente.
Então, esse trabalho ele evidenciou como o questionário no Quick Gestão e as auditorias podem contribuir para que haja uma percepção de melhoria, né, a partir da aplicação da ferramenta 5S no ambiente organizacional e sugere-se que para trabalhos futuros seja feita uma análise estatística mais aprofundada, né, para que possam ser comparados os resultados históricos da empresa. Bem, é isso. Muito obrigada pela atenção. Boa noite, pessoal. Me chamo Marta e vim aqui apresentar para vocês o trabalho Análise e Planejamento de Estoques, um estudo de caso em uma farmácia popular. A gestão de estoques na área da saúde, principalmente em um país de grande porte como o Brasil, é um desafio, mas também é essencial para o bom funcionamento das instituições e também para a vida cotidiana dos pacientes. Segundo o SUS, anualmente o Brasil adquire bilhões em medicamentos, mas também há um grande desperdício desses medicamentos, tanto por o vencimento do prazo de validade, quanto por más condições de armazenamento. Então, uma gestão de estoques eficiente atua como uma prioridade para evitar esses problemas e otimizar os recursos. Com isso, o objetivo desse estudo é promover a implementação de um sistema de estoques eficiente no CAPS AD3. Nós iniciamos o trabalho com a escolha do tema, em seguida foram definidos os objetivos e feita a revisão da literatura. Na segunda etapa, teve a escolha e a visita ao local da pesquisa, a coleta de dados e a análise desses dados. Posteriormente, foi feita a seleção de possíveis ferramentas e, por último, aplicamos a curva ABC e, com isso, propomos as melhorias. Bom, a instituição onde nossa pesquisa foi realizada foi o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, localizado em Arco Verde, Pernambuco. Essa instituição tem foco no tratamento de dependência química. Lá acontece o atendimento médico e psicológico e também acompanhamento terapêutico e tem a distribuição de medicamentos específicos, que foi nesse setor, nessa parte dos medicamentos, que nossa pesquisa focalizou. Foi realizada uma análise de estoques na empresa para os anos de 2021 e 2022, utilizando o método da curva ABC. Esse método mostrou que os itens de maior valor para a empresa são os itens que possuem uma maior movimentação. Então, no ano de 2021, foram listados 95 itens, dos quais 19 representam uma contribuição total de 79,13% das vendas da empresa, itens classificados como classe A. E no ano de 2022, de 105 itens, apenas 18 são responsáveis por 70,35% da movimentação monetária da empresa. Então, são itens que demandam uma maior atenção e eles possuem um custo unitário mais elevado. Então, ele representa uma parte significativa do valor gasto com medicamentos. Então, com a classificação dos itens que compõem a classe A, nós elaboramos as nossas propostas de melhorias. Inicialmente, uma boa ideia é o uso do lote econômico de compras, o LEC, pois ele vai determinar a quantidade de medicamentos a ser comprado em cada pedido, equilibrando o custo de manter esses medicamentos com o custo de solicitar novos itens ao longo do ano. Outra alternativa também é indicar o ponto de ressuprimentos, porque ele vai desempenhar um papel crucial na decisão de quando adquirir novos produtos da classe A. Outra ideia é o uso de métodos de previsão de demanda, como a média móvel, por exemplo, que estima a saída dos itens. Também o uso de softwares para a gestão do estoque desses medicamentos, para rastrear e gerenciar os medicamentos, indispensável, ainda não é utilizado de forma adequada pela instituição. E, por fim, uma estratégia eficaz também é alinhar os orçamentos às demandas de estoque. Isso assegura a disponibilidade dos itens e a entrega no momento adequado dos itens aos pacientes para que não precise ter uma espera nisso. E também, fazendo o pedido adequado, vai diminuir os desperdícios. Então, podemos concluir que a ausência de controle efetivo, bem como a ausência de uma gestão de estoque adequada, leva à falta ou ao excesso de medicamentos, o que gera desperdícios e a insatisfação dos clientes.
Aqui temos as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa apresentação. E tenham uma boa noite, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Olá, meu nome é Ana Vitória e eu vou apresentar o nosso trabalho que foi intitulado como Aplicação da Análise Envoltória de Dados para Avaliação de Eficiência de Escolas Estaduais na cidade de Petrolina. O trabalho foi escrito por mim, Ana Vitória, Juliana Lima, Tiago Magalhães e Fabiana Passos. Falando sobre a contextualização do nosso trabalho, a educação ela é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de qualquer nação. No Brasil, a busca por uma educação de qualidade é um desafio constante, especialmente em um contexto marcado por desigualdades regionais e sociais. Nesse contexto, a análise envoltória de dados surge como uma ferramenta valiosa para avaliar as eficiências das unidades, que nesse caso serão as escolas. O objetivo do nosso trabalho é analisar a eficiência de escolas estaduais de Petrolina mediante a análise envoltória de dados. Na metodologia do nosso trabalho, foi dividido em algumas etapas. A primeira delas foi a definição do problema. Posteriormente, foi feita uma fundamentação teórica. Em seguida, foi definido as variáveis do nosso estudo. Após isso, foi feita uma coleta dos dados e esses dados eles foram tratados. Então, foi utilizado um teste de correlação do tipo SPIN. Após a validação desses dados, eles passaram por uma etapa de normalização para posteriormente serem aplicados no software. O software que a gente utilizou foi o software do CADV. Aqui estão as nossas variáveis que a gente definiu inicialmente. Então, foram 7 inputs e 1 output. Aí a gente teve a etapa de coleta de dados. A gente identificou que Petrolina tem 44 escolas estaduais, só que para o nosso estudo a gente só considerou 22 escolas, porque as demais não apresentavam informações suficientes. Aqui estão as nossas 22 DMUs, representando cada escola. E aí a etapa posterior a gente tem o teste de correlação. E aí, nesse teste de correlação, a gente identificou uma autocorrelação entre dois inputs, que foi o número de alunos e o número de computadores. A partir disso, a gente definiu que, para o nosso estudo, seria interessante a gente continuar com o número de alunos e a outra variável seria excluída do nosso estudo. Aí, a gente tem as nossas variáveis finais, que finalizou com 6 inputs e 1 output. Aqui está a nossa matriz original, né, com todos os dados referentes a cada variável. E aí a gente utilizou também a regra de ouro de Bank. Então, aplicando essa regra de ouro, o nosso estudo ele foi validado. Aí a gente tem aqui a normalização dos nossos dados, que posteriormente foram aplicados no software do CADV, e aí a gente definiu que o nosso estudo ele seria um modelo BCC e a orientação dele seria output. Aqui estão os nossos resultados. Na fronteira padrão, ou também chamado fronteira clássica, a gente teve 14 DMUs eficientes, então a gente também aplicou a fronteira invertida, que é input virou output e vice-versa, para a gente, no final, encontrar a nossa eficiência final. E aí a gente teve que a DMU 10, 16 e 19 foram as mais eficientes. Como eu falei, essas 3 DMUs foram as mais eficientes e elas estão aí em uma faixa de 90% de eficiência. Sendo assim, essas 3 DMUs, elas são referência para as demais DMUs. Como considerações finais, o presente estudo ele teve como objetivo analisar a eficiência das escolas estaduais na cidade de Petrolina, e a principal contribuição dele foi a identificação de benchmarks para as escolas menos eficientes, a partir das escolas que se mostraram as mais eficientes, e como foi dito, a DMU 10, né, que ela se tornou aí
a DMU mais eficiente. E aí essa DMU servirá de modelo para as demais. Obrigada. Olá a todos, sejam todos bem-vindos, espero que todos se encontrem bem. O artigo escolhido, o tema, né, é medição online de sinais de vibração e temperatura para manutenção preditiva em bombas de GLP. Meu nome é Hugo dos Reis e sou estudante do curso de gestão da produção, do curso de especialização do curso de gestão da produção da Universidade Estadual Paulista. Bom, fazendo uma contextualização do trabalho, né, a empresa que a gente escolheu é uma empresa brasileira de distribuição de gás domiciliar, com mais de 80 anos de história no ramo de GLP e líder do segmento. Um dos problemas verificados, né, os grandes problemas não só da empresa, mas do mercado em si de GLP, das empresas de produção de envase de GLP, é que as linhas de produção apresentam problemas por falhas de ativos, né, impactando a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos e atrapalhando, assim, sendo um grande ofensor da produtividade e do OEE, por exemplo, do sistema de produção. E a manutenção corretiva gera grandes custos relacionados a reparos emergenciais e substituição de peças. Bom, aí até as técnicas de análise preditiva, como a detecção por análise de vibração, pode avisar sobre essa queda de performance e, portanto, criar a oportunidade de uma intervenção precoce. E assim otimizando, né, buscando sempre o momento ótimo de fazer essa intervenção. Aqui, como nós podemos notar na curva PF, né, da falha potencial, quando a gente trabalha na manutenção corretiva emergencial, a gente trabalha nessa área roxa aqui, nessa área rosada, né, onde a performance do equipamento já está próximo da falha funcional, ele já está próximo de parar, e o custo de manutenção é muito alto. Quando a gente trabalha com manutenção preditiva, a gente trabalha dentro dessa área verde aqui, onde a gente começa a verificar a partir da falha potencial os sinais de falhas através de monitoramento, né, de vibração, temperatura, análise de óleo, e o custo dela é bem mais baixo, o custo de manutenção é bem mais baixo do que o custo da corretiva emergencial. Aí o objetivo do nosso trabalho, né? Normalmente, quando a gente trabalha com manutenção preditiva, né, existem rotas onde de tempos em tempos, a cada quinzena, a cada mês, você faz essa rota de inspeção e verifica as anomalias, né? E a gente, através desse trabalho, a gente foi um pouco mais além, né? A gente procurou fazer uma análise, uma medição de vibração e temperatura com coletas automáticas e bancos de dados online, né, para detectar falhas potenciais antecipadamente, evitando assim paradas não programadas dos ativos, né, onde através desses dados online a gente consegue, quando já aparecer alguma falha potencial, alguma avaria ou uma diferença, a gente já consegue se planejar para fazer a atuação ali do problema. Bom, a metodologia utilizada, né, foi utilizada como piloto, uma base de produção dessa empresa com um bom nível técnico, bom nível tecnológico e equipe técnica preparada para receber essa tecnologia. Foi selecionado a empresa Dynamox para fornecer os sensores, gateways e software de análise de vibração. E esses sensores foram instalados em bombas de GLP, né, que são os equipamentos altamente críticos para o processo, né? Se uma bomba ou equipamento desse parar, a produção para, né? Aqui tem um modelo aqui da bomba, né, e os locais onde são instalados os sensores, né? Do local do acoplamento, lá do posto, lá do acoplamento do motor, o conjunto aqui do motor e bomba. Bom, seguindo aí, né, como resultados, né, o que isso trouxe, né? Após a configuração dos níveis de alarmes, obtivemos os seguintes níveis globais
de vibração em velocidade, milímetros por segundo, do lado acoplado da bomba de LP, entre os dias 11 e 15, né? A gente pode verificar aqui, ó, que todos os dias, todas as medições, elas deram entre o ponto de atenção, que é essa linha amarela aqui, e alguns dias ele até passou o nosso limite aceitável, ele passou para um nível vermelho de atenção. Ou seja, ele indicou que a gente precisaria fazer alguma intervenção. Aí, como esse item começou a dar vários alertas para a gente foi verificar com uma análise mais profunda, né? Frente a essa condição, foi aberto o espectro de vibração do equipamento para uma análise mais profunda das possíveis causas dessa vibração excessiva. E aí ele trouxe esse desenho aqui para a gente, né? Aí, verificando, considerando que os materiais de referência de análise de vibração, essa forma de espectro é característica de um desalinhamento angular, como a gente pode ver nessa imagem aqui. A partir daí, a gente fez a intervenção do alinhamento executada no dia 18 de setembro de 2023 e verificamos a diferença dos níveis globais de vibração do equipamento conforme a figura abaixo, né? Aqui os níveis globais antes e aqui os níveis globais após o alinhamento executado, né? Onde a gente verificou que praticamente todas as medições ficou abaixo da linha de alerta, linha amarela. E vale destacar também, né, como uma observação, que, por exemplo, se a gente não tivesse uma manutenção preditiva ali, uma análise de vibração, se fosse necessário fazer uma corretiva emergencial nesse modelo de bomba, ele geraria em torno de R$35 mil em representantes homologados, né? Sem levar em consideração ainda a perda de disponibilidade da linha em caso de falha desse ativo. Como considerações finais aí, a gente verificou que esse trabalho demonstrou a importância de análise de vibração em tempo real como ferramenta essencial na manutenção desses ativos críticos, né? Esse trabalho também demonstra como um sistema de monitoramento contínuo pode beneficiar significativamente a eficiência operacional e a confiabilidade da planta, né? Você tem mais confiabilidade, consegue trabalhar com mais tranquilidade. E implementar um sistema de monitoramento, como analisado nesse trabalho, é uma decisão estratégica que pode colocar sua empresa no caminho da excelência operacional e da otimização de recursos. Bom, pessoal, era esse o artigo que gostaria de apresentar a vocês. Muito obrigado e ótimo dia a todos. Olá, meu nome é Camila Pinheiro. Gostaria de apresentar um trabalho desenvolvido na Universidade Federal do Vale de São Francisco, por mim, pelo Gabriel Pereira da Silva, orientado pelo professor Dr. Tiago Magalhães Amaral. Esse trabalho foi intitulado de Previsão de Demanda para Atendimentos Psicológicos no Vale de São Francisco. Os serviços de saúde, eles apresentam 3 grandes importâncias: a promoção do bem-estar mental e emocional, contribuição para a sociedade e resposta a crises. Relacionado à resposta da crise, houveram algumas mudanças na questão pós-pandemia, pois cenários diferentes foram observados. Reportagens como essas, registros de ansiedade entre crianças e adolescentes, crianças e jovens superam os de adultos pela primeira vez no Brasil. E como essa aqui, o efeito Covid, pesquisa realizada em diferentes países, onde no Brasil, para 53% da população, houve uma piora da saúde mental. Tais reportagens acopladas com esse tipo de reportagem sobre o aumento da quantidade de usuários de planos de saúde e como assistência médica. Esse alto crescimento causou uma certa desorganização no sistema. De acordo com o panorama da OMS, 18,6 milhões de brasileiros são afetados por transtornos mentais. Então, o que pode ser feito, né, para auxiliar? A previsão de demanda nos serviços de
saúde é crucial para a alocação eficiente de recursos e para garantir um atendimento contínuo e de qualidade. E, logo, o objetivo desse trabalho é analisar a previsão de demanda para atendimentos psicológicos em uma clínica da região do Vale do São Francisco, utilizando os dados históricos de 2022 e 2023. Como metodologia, esses dados históricos foram obtidos com a equipe de gestão, foram anonimizados para garantir a confidencialidade dos pacientes, respeitando as normas éticas e de privacidade. No tratamento desses dados foram utilizados diferentes métodos, MMS com N igual a 2, N igual a 3, MMP com 2 diferentes pesos, MMEP1 com alfa 0,5 e com alfa ótimo calculado pelo solver, e a regressão linear. Como os indicadores de erros foram utilizados o desvio absoluto médio, o MAD, e o desvio padrão de erro simples, o DP. Analisando os dados, foi possível verificar que há alguns picos. Então, apesar de se tratar de atendimentos psicológicos, onde teoricamente há uma linearidade uma continuidade entre o tratamento, é possível verificar que em março há um aumento significativo na quantidade de atendimentos, e assim ocorre em maio e em setembro. Já nos atendimentos relacionados por dias de semana, foi possível verificar que os atendimentos de terça e de quinta têm um aumento se comparado com os outros dias. Depois disso, foi realizado a previsão de demanda, como tanto para o ano de 2022 quanto para o ano de 2023. Aplicando todas as metodologias descritas na metodologia, foi verificado que a melhor combinação de desvio padrão e MAD foi obtida com a regressão linear dos anos de 2022 e 2023. Essa mesma metodologia, ela foi a melhor para a questão dos atendimentos semanais. Então, separando todos os atendimentos semanais do ano de 2023, o melhor DP e o melhor MAD foram obtidos pela regressão linear. Então, como conclusão, a gente tem que nessa análise de demanda, tanto para a previsão mensal quanto semanal, a técnica de regressão linear é uma boa técnica e ela permite à clínica, os resultados obtidos pela técnica permitem à clínica alocar recursos de forma eficiente e evitar sobrecarga do profissional. Então, identificando os picos, é possível planejar estratégia, como contratação temporárias e ajustes de agenda. Aqui as referências que foram utilizadas e muito obrigada pela atenção de vocês. Olá, me chamo Tainara Fonseca, juntamente com Gabriela de Souza e Tiago Magalhães, realizamos um estudo sobre a aplicação do método Prometer 2 para a priorização de subsistemas em um projeto de Fórmula SAI. Esse estudo foi realizado na Universidade Federal do Vale do São Francisco. A competição de Fórmula SAI surgiu nos Estados Unidos em 1981 e chegou ao Brasil em 2004. O objetivo dessa competição é fomentar estudantes a projetar e a construir um veículo de desempenho e participar de uma competição anual em São Paulo, na cidade de Piracicaba. O veículo ele tem validade de 2 anos. No entanto, para que seja possível utilizar esse veículo pelo 2º ano, é necessário fazer modificações regulamentadas. E para isso, a gente aplicou o método de análise de decisão multicritérios para priorizar 2 dos 6 subsistemas. O método pelo qual a gente fez inicialmente foi reunir com a equipe para definir quais critérios eles gostariam de utilizar, e para isso foi definido os critérios: custos, inovação, desempenho, complexidade, manutenabilidade. E para realizar o estudo foi enviado formulários aos líderes do projeto, no quais definiram pesos para cada critério e atribuíram notas para o seu respectivo subsistema. E os subsistemas avaliados foram freios e controles, transmissão, motor, eletrônica, estrutura aerodinâmica e suspensão e direção. Após
Ao preenchimento do formulário, foi feito o processamento no software Prometei. E os resultados obtidos com o seguinte ranqueamento: freios e suspensão apresentaram fluxo positivo e empate. Terceiro lugar, seguido por eletrônica. Quarto e quinto, motor e estrutura. E, por fim, transmissão, ocupou o último lugar como prioridade de mudança significativa. Considerando a eficácia do método Prometei na modificação, foi apresentado ao estudo aos líderes, no quais analisaram se realmente freio de suspensão e direção seria vantajoso para a modificação. Sugere-se realizar uma análise de desempenho pós-implementação das modificações, coletando os dados para avaliar a efetividade das escolhas feitas. O método Prometei 2 pode ser reaplicado nessa fase para comparar o desempenho dos subsistemas modificados em relação aos não modificados. Avaliação contínua e identificação de mais oportunidades de melhorias. Essas foram as referências do nosso estudo. E obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Agnaldo Bruno e sou um dos responsáveis pelo estudo sobre a análise e aplicação da previsão de demanda em uma empresa de materiais de construção no Vale do São Francisco. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com o Flávio e o professor Tiago Magalhães. O intuito desse estudo é destacar a importância estratégica da previsão de demanda para empresas do setor de construção civil, especialmente devido à sazonalidade do setor e às variações de consumo. O trabalho foi separado em objetivos, método de pesquisa, resultados e discussão e, por fim, considerações finais. Bom, em relação a objetivos e justificativo. Conforme SLAC, o planejamento e controle da produção são fundamentais para alinhar demanda e recursos, sendo essenciais para o desempenho empresarial. Para a nossa empresa em estudo, compreender e prever a demanda permite a adequação precisa de estoques e processos, resultando, portanto, em eficiência operacional. Utilizamos métodos quantitativos para projetar a demanda futura e otimizar o planejamento estratégico dessa empresa em específico. No que se refere à coleta de dados, estes foram extraídos do sistema ERP da empresa, contemplando os pedidos realizados entre janeiro de 2021 a agosto de 2024. Após tratamento preliminar, foram considerados apenas os dados referentes ao período de 2022 a 2024, uma vez que os registros de 2021 foram descartados devido à influência de um cenário atípico de recuperação pós-pandêmica. Além disso, alguns registros de 2023 foram excluídos devido a algumas falhas técnicas do sistema. A análise da evolução mensal dos pedidos evidenciou uma tendência linear de crescimento ao longo do tempo. Diante dessa constatação, foi aplicada a regressão linear simples, que foi ajustada para incorporar a tendência e a sazonalidade. Para ajustar as projeções às variações sazonais, utilizou-se o modelo multiplicativo de decomposição das séries temporais. Nesse modelo, os valores projetados, determinados pela equação da reta, foram ajustados por fatores sazonais usando a expressão corrigida. Para validar os resultados, aplicamos média móvel exponencial ponderada de ordem 1 e de ordem 2, comparando modelos pelo desvio médio absoluto para selecionar o mais preciso. Determinamos o intervalo de confiança das previsões em 95% e utilizamos o sinal de percurso para monitorar possíveis viés. Em relação aos resultados, foi determinada a equação da reta, na qual x representa o mês do ano e os valores de y a quantidade de pedidos. O coeficiente de correlação obtido foi de 0,896, indicando uma forte correlação positiva entre o tempo e a quantidade de pedidos. Este resultado sugere que, conforme os meses avançam, há uma tendência clara de aumento na quantidade de pedidos. As projeções para os próximos meses, como dezembro de 2024, indicam uma demanda aproximada de 9.451 unidades, com expectativas de ultrapassarem 10.000 unidades no início de 2025. O modelo multiplicativo se destacou pela precisão, apresentando uma média de 291, em comparação com 460 e 515 das médias móveis,
evidenciando sua capacidade de captar sazonalidade e tendência dos dados. Em relação às considerações finais, em suma, nossa análise de demanda mostra um crescimento consistente nos pedidos, essencial, portanto, para o planejamento estratégico da empresa. Embora essa tendência seja clara, é importante considerar variações sazonais e mudanças no mercado. As previsões indicam que a demanda poderá ultrapassar 10 mil unidades em breve, com potencial para atingir mais de 11 mil e 12 mil unidades a longo prazo. Para atender a esse crescimento, é necessário ajustar a capacidade de produção e logística. Recomendamos uma abordagem proativa, expandindo os recursos produtivos e investindo em automação e otimização de processos. Finalizo, portanto, a apresentação e agradeço pela atenção de todos. Olá, meu nome é Isaías Grilo Júnior, sou graduando da Escola de Engenharia de Lorena da USP e o meu trabalho é intitulado Avaliação das emissões de CO2 de carros elétricos, híbridos e flex fuel no Brasil. Diante das crescentes preocupações com as mudanças climáticas, a transição para veículos de baixa emissão de CO2 se torna cada vez mais necessária. No Brasil, a frota de veículos leves é composta majoritariamente por veículos a combustão flex fuel, sendo cerca de 70% desses movidos a gasolina. Apesar disso, nos últimos anos, vem acontecendo um crescimento nas vendas de veículos elétricos e híbridos, e o Brasil também possui uma grande produção de etanol, que é um biocombustível renovável e de baixa emissão. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar e comparar as emissões de gases de efeito estufa das principais tecnologias de veículos disponíveis no Brasil: os carros a combustão flex fuel, os híbridos flex fuel e os elétricos. Cada tipo de veículo foi analisado conforme o seu consumo energético e também foram avaliadas as emissões associadas aos diferentes tipos de combustíveis utilizados, como a gasolina, o etanol e a eletricidade brasileira. Também foi utilizado o método Global Warming Potential for 100 Years para converter as emissões dos diferentes gases do efeito estufa em gramas de CO2 equivalente. Com os resultados, foi possível elaborar o seguinte gráfico que demonstra as emissões de gases de efeito estufa em função ao percentual de cada tecnologia de veículo na frota. Então, se a frota de veículos atual fosse substituída por híbridos a gasolina, as emissões seriam cerca de 74 gramas de CO2 equivalente por quilômetro. Para os veículos a combustão a etanol, 50 gramas de CO2 equivalente por quilômetro. Para os híbridos a etanol, 30 gramas de CO2 equivalente por quilômetro. E para os elétricos, apenas 18 gramas de CO2 equivalente por quilômetro. Os veículos elétricos também possuem a menor emissão de gases de efeito estufa anual, cerca de 18 milhões de toneladas de CO2 equivalente, e também o maior percentual de redução em relação à frota atual, cerca de 80%, seguida pelos veículos híbridos a etanol e pelos veículos a combustão a etanol. Portanto, foi possível confirmar que os veículos elétricos realmente são a opção com maior potencial de redução das emissões, o que demonstra a importância de se investir cada vez mais em infraestrutura adequada para carregamento e também subsídios para esses veículos, e também como as opções abastecidas ao etanol, como o híbrido e o veículo a combustão, também são opções que podem contribuir no processo de redução das emissões de gases de efeito estufa, né?
demonstrando também, né, a importância desse biocombustível e a necessidade de se investir cada vez mais em processos ecológicos, né, para a produção e distribuição do etanol. Obrigado pela atenção. Olá, pessoal. Meu nome é João Pedro Passos Brito. Sou discente da Univas, a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou aqui para apresentar o nosso resumo expandido com o tema Utilização da decisão multicritério para a substituição do cultivo de uva. O trabalho foi realizado por mim, também pelo discente Lucas Gomes Lucena, com auxílio do docente Tiago Magalhães Amaral. Então, essa será basicamente a sequência da nossa apresentação, iniciando pela contextualização, passando pelos objetivos, a metodologia, os resultados das discussões e finalizando com as considerações finais. Bem, iniciando a contextualização, segundo o IBGE, no ano 2023, o Brasil produziu aproximadamente 1,76 milhões de toneladas de uva, e só em Petrolina representou dessa produção 27,9%. Com isso, vemos o grande destaque na cidade de Petrolina para o cultivo e a produção de uva. Local onde a gente realizou a pesquisa, que foi uma fazenda na cidade de Petrolina, localizada no Vale do São Francisco. E nessa fazenda são produzidas 5 tipos de uva, e uma delas é a uva Vitória. Sendo ela que a gente quer substituir um parreiral dessa fazenda de uva por um outro tipo, já produzido na fazenda, devido à sua abscisão foliar, devido à troca de folhas mais demorada do que as demais, resultando em um maior gasto para a empresa, e o valor de mercado, por ser amplamente cultivada na região, várias empresas produzir e exportar a uva Vitória, faz com que reduza seu valor de mercado. Aí, com isso, a gente fez essa pesquisa para decidir trocar um parreiral de uva Vitória dessa fazenda por um outro tipo. Bom, o objetivo da pesquisa é justamente esse, a gente fazer a substituição do cultivo de uva Vitória, no parreiral, por outros 2 tipos de uva. E para isso a gente irá fazer uma abordagem multicritério e nessa análise, as 2 que irão substituir serão as que obtiverem a melhor classificação nesta análise. Bom, inicialmente definimos o problema e os critérios a serem avaliados. Escolhemos o método Prometê2, justamente por eles nos fornecer um ranking de forma classificatória das alternativas. Fizemos a pesquisa com o auxílio do software Visual Prometê, onde as alternativas que avaliamos, que foram os tipos de uva, que foram a uva Cotton, a Arra 15, a Sugar, a Autumn, e os critérios avaliados foram o valor de venda, o custo, tempo de produção, flexibilidade da variedade e a preferência de mercado. Agora apresentando os resultados. Inicialmente, definimos os pesos de cada critério, onde o critério de valor de venda, flexibilidade e preferência de mercado definimos como um peso maior, com valor de 0,26, e os outros 2, que foram o custo e tempo de produção, o peso que definimos foi de 0,11. Após colocar os dados no software de cada critério e das alternativas, os resultados gerados pelo software foi com a vencedora Cotton, com um valor de FII de 0,6556. Em segundo colocado, a Autumn, com FII de 0,1992. Em terceiro, a Arra 15, com FII de menos 0,0803. E por último, a Sugar, com um FII de menos 0,1969. Portanto, após análise, vimos que a Cotton se apresentou como a melhor opção, o que confirma a análise feita pelo método, trazendo confiabilidade, por ser o tipo mais produzido e mais exportado na fazenda. Em seguida, a Autumn, que gerou uma certa surpresa,
Por fim, os próximos passos serão apresentar os resultados para a gerência, fazer a validação e alguns eventuais ajustes, e, por fim, fazer a implementação e o monitoramento. Olá, eu sou a Vitória Corradini Prado, estudante de Engenharia de Produção na Escola de Engenharia de Lorena, a EA-USP, e sou autora do resumo expandido, O impacto do design de layout na eficiência dos processos de produção. O objetivo do estudo foi analisar como o design de layout nas indústrias impacta não só a produtividade delas, mas também como pode ocasionar numa redução de custos operacionais, focando especialmente em fluxo de materiais e produtos, logística interna, minimização de deslocamentos e gestão de estoques. O estudo foi feito a partir de uma revisão bibliográfica e uma análise comparativa de layouts industriais variados. A partir dessa análise, foi possível observar que 4 fatores são cruciais para um melhor design de layout dentro das indústrias. O primeiro é o fluxo de materiais e produtos. Quando temos layouts otimizados, esse fluxo é mais eficiente, minimizando a necessidade de movimentação manual e melhorando o uso de sistema de transportes internos. O segundo ponto é a integração da logística interna com o layout. Então, a disposição física é bastante significante e é capaz de integrar os sistemas logísticos, resultando em maior fluidez e segurança nas operações, o que também ocasiona uma redução no risco de acidentes e retrabalhos. O terceiro ponto é a redução de movimentos e distâncias. Quanto menor as movimentações e uma redução na distância entre os deslocamentos, mais eficiente e mais produtivo é aquele layout. Por fim, é importante destacar a gestão estratégica de estoques. A localização adequada das áreas de armazenamento facilita muito o acesso a materiais, reduz a obsolência e melhora a organização dos inventários. Olá, eu sou a Vitória Corradini Prado, estudante de Engenharia de Produção na Escola de Engenharia de Lorena, a EA-USP, e sou autora do resumo expandido, O mapeamento do fluxo de valor, VSM, como aplicação da metodologia Lean para otimização do layout de fábrica. O mapeamento do fluxo de valor, ou Value Stream Mapping em inglês, é uma ferramenta essencial da metodologia Lean, usada para mapear todo o processo produtivo e identificar áreas de desperdício e melhoria, visando otimizar o uso de recursos e o layout de fábrica. Para esse trabalho, a metodologia utilizada foi um estudo de caso de uma fábrica com práticas Lean. A partir desse estudo, foi possível identificar alguns pontos-chave em relação às boas práticas do Lean aplicando o VSM. O primeiro deles é a identificação de desperdícios e melhoria de fluxo. A aplicação do VSM revelou áreas com excesso de movimentações, estoques intermediários e tempos de espera, destacando oportunidades de otimização. O segundo ponto foi a eliminação de desperdícios e redução de movimentações, a partir de reorganizações do layout que reduziram a necessidade de movimentação excessiva de materiais e de operadores, resultando em aumento de produtividade e menor tempo de produção. O terceiro ponto foi a redução de gargalos no processo. O VSM identificou gargalos críticos, o que facilitou o balanceamento das atividades e melhorou o fluxo contínuo entre as etapas produtivas. Por fim, o último ponto foi em relação às decisões sobre o layout enxuto e a integração do Lean no layout de fábrica, pois o layout foi atualizado e alinhado ao Lean, trazendo uma disposição linear e contínua dos processos, facilitando a eficiência do fluxo de produção e reduzindo necessidades de armazenamento. A partir desse estudo de caso, podemos concluir que o VSM provou ser essencial para uma produção mais enxuta e eficiente. Porém, demanda uma aplicação contínua e adaptativa para acompanhar as mudanças na demanda e garantir a competitividade industrial dessa fábrica. Olá pessoal, meu nome é Andressa, sou engenheira de produção e mestrando em engenharia industrial na UFBA. Vou apresentar agora o meu trabalho de título, Estudo prospectivo sobre o uso de modelo determinístico para gêmeo digital em processo de manufatura, de autoria minha, de Daniel Marques, Emily Cássia, João Vitor e Cristiane Pimentel.
A simulação envolve o uso de modelos virtuais para reproduzir processos de produção, fluxos ou até mesmo sistemas. O método de simulação determinística é o mais comum. Essa abordagem é utilizada quando as condições iniciais e os parâmetros são determinados com precisão, resultando em modelos extremamente precisos e replicáveis, garantindo resultados mais confiáveis, essenciais nos processos da indústria 4.0. Nesse contexto, o gêmeo digital destaca-se por sua habilidade de espelhar o comportamento dinâmico de um objeto físico por meio da transmissão contínua de dados. Segundo Silva, criar o gêmeo digital requer um alto nível de conhecimento, e a simulação determinística pode ser utilizada para modelar e prever comportamento de sistema de forma precisa. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi investigar o histórico de aplicação da simulação determinística no contexto do gêmeo digital e da indústria 4.0, através de uma revisão bibliométrica em bases de dados, a fim de mapear a evolução de seu uso em processos industriais. A metodologia escolhida foi a revisão bibliométrica, por auxiliar no mapeamento de publicações, autores e tendências da literatura, além de propiciar a investigação da questão de pesquisa. Como se dá a relação entre os modelos de simulação determinísticos e o desenvolvimento de gêmeos digitais? Após a questão de pesquisa, foram escolhidas palavras-chave: simulação, simulação determinística, determinístico, gêmeo digital e indústria 4.0. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Scopus, Web of Science e Dimensys. Após a importação dos artigos, utilizamos o software livre Bibliometrix na versão 4.2.3, criado em linguagem R, onde através dos códigos e comandos de busca obtivemos o resultado, a análise desses resultados e, por fim, a redação do resumo. Foram obtidos um total de 754 documentos não duplicados, publicados entre 2014 e 2024, em sua maioria artigos publicados em revistas e periódicos, havendo um aumento de publicações entre 2020 e 2022 e um decréscimo entre 2023 e 2024. A respeito da produção científica por país, a China é o país com o maior número de publicações, com uma porcentagem de 29,2%, seguido dos Estados Unidos, com 20,8%, e da Alemanha, com 11,1%. Com a realização do levantamento de publicações, obteve-se também como resultado os 50 termos que mais são citados nos estudos, os quais demonstraram como o tema de gêmeo digital vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, revelando também a expansão nos campos de pesquisa científica relacionado a essa área. Através da presente pesquisa, nota-se a relação entre a aplicação da simulação determinística como fase de desenvolvimento do gêmeo digital. Mesmo com as análises do levantamento indicando uma queda de volume de artigo após 2023, entende-se que esse fato se deu pela aparição de novas tecnologias da indústria 4.0 que estão sendo incorporadas ao processo de simulação e ao desenvolvimento de gêmeo digital. Aqui estão algumas de nossas referências. E obrigada pela atenção. Olá a todos os participantes do SAEPRO. Meu nome é Paloma e hoje estou aqui para realizar a apresentação do resumo expandido que tem como título Estruturação e Análise da Cadeia de Suprimentos em uma Distribuidora de Pedidos. Nas últimas décadas foi possível observar um aumento da competitividade no mercado e, com isso, as empresas elas precisaram repensar nas suas estratégias e adicionar novas estratégias para que assim pudessem garantir o seu sucesso. E aí, uma dessas formas de garantir esse sucesso é justamente analisar a cadeia de suprimentos e rever o seu posicionamento estratégico em meio a ela. Quando se fala em cadeia de suprimentos, torna-se necessário aplicar estratégias de mapeamento para que seja possível identificar fatores que estejam atuando aí no risco de desabastecimento. Com isso, o objetivo deste trabalho é mapear a cadeia de suprimentos de uma distribuidora de bebidas localizada no interior da Paraíba, levando em consideração aspectos relacionados tanto aos seus fornecedores quanto aos. Com
relação ao método empregue neste trabalho, inicialmente foi realizada uma entrevista e coleta de dados com o proprietário da empresa para a identificação de informações sobre o empreendimento e também dos fornecedores, sobre os fornecedores e os clientes. Em seguida, foi realizada a modelagem da cadeia, onde foram identificados os níveis dos respectivos fornecedores e clientes. A próxima etapa se deu na aplicação das estratégias, tanto por localização, nível de relacionamento e mista. E, por fim, foi realizada a identificação do nível de risco, ou seja, o quanto aquele fornecedor traz de risco para a empresa. Com relação aos resultados, inicialmente foi estruturada a configuração inicial da cadeia, onde foram identificados 3 níveis de fornecedores e 4 níveis de clientes. Com relação aos níveis de fornecedores, no primeiro nível tem-se tanto fábricas de bebidas quanto distribuidoras. No segundo nível são fabricantes de bebidas e fornecedores de matéria-prima. E no terceiro nível são as empresas fornecedoras de matéria-prima para as manufaturas. O primeiro mapeamento realizado foi por localização, então foi segmentado em pequenas, médias e longas distâncias. Ao realizar esse mapeamento, foi identificado que todos os clientes de primeiro nível da empresa, eles estão próximos a ela, e já no segundo nível de clientes, 41% apenas estão próximos da distribuidora. No que se refere aos fornecedores, 13% dos fornecedores localizados no primeiro nível estão localizados a longas distâncias, 73% no segundo nível e 95% no terceiro nível. Em seguida, foi realizado o mapeamento utilizando a estratégia de nível de relacionamento dos zeros, ou seja, se é um relacionamento estreito, neutro ou um relacionamento distante. Com esse mapeamento, identificou-se que a organização ela tem um relacionamento estreito com todos os clientes diretos dela, e no segundo nível, esse relacionamento estreito se dá apenas com 41% dos clientes. Já com relação aos fornecedores, a distribuidora ela tem um relacionamento estreito com 63% dos fornecedores, neutro com 25% e distante com 13% deles. Em seguida, foi realizado o mapeamento misto, onde foi reunido aí os 2 tipos de mapeamentos anteriores. E esse fluxograma ele mostra de forma bem prática, tanto com relação aos clientes como aos fornecedores e seus respectivos níveis, o número de clientes e de fornecedores que estão localizados a uma curta, média ou longa distância, que tem um relacionamento estreito, neutro ou distante. Com considerações finais, tem-se que apenas um fornecedor que está localizado no primeiro nível da cadeia de suprimentos possui médio risco de desabastecimento. Já nos demais níveis da cadeia, esses fornecedores eles apresentam um alto risco de desabastecimento para a empresa central, porque eles estão localizados a uma média ou longa distância e apresentam um relacionamento distante com a empresa. E com isso é imprescindível que a empresa ela busque estreitar esse relacionamento com os fornecedores, principalmente aqueles que estão localizados a uma longa distância, pois quanto maior essa distância, maior será o risco de desabastecimento. Boa noite, me chamo Guilherme dos Santos Souza, sou integrante do grupo que fez o projeto de tendências do uso de chatbots na área da saúde. E hoje eu vou explicar um pouco como funciona esse projeto, de uma forma um pouco mais detalhada. Primeiramente, nós precisamos saber o que são chatbots. Chatbots são programas de computador que simulam conversas com humanos, utilizando a inteligência artificial para processar linguagem natural. Um exemplo que temos aí aberto ao público são o ChatGPT, Gemini, Perplexity AI. Eles podem responder as perguntas, fornecer informações e realizar tarefas específicas de acordo com a necessidade do usuário. A tríade que nós caminhamos são: eles tentam imitar o diálogo humano, permitindo interações naturais e intuitivas, possuem uma parte aí da inteligência artificial que é o processamento de linguagem natural, entendam e interpretam a linguagem humana, respondendo de uma forma mais inteligente, e o aprendizado de máquina, melhoram continuamente suas respostas e interação com o tempo, sem supervisão. Sabendo o que são chatbots, nós podemos entender a aplicação deles na área da saúde.
A aplicação deles na área da saúde oferece uma variedade de aplicações, desde triagem de pacientes até agendamentos de consultas. Pensando na forma de triagem e diagnósticos, nós podemos identificar sintomas e direcionar os pacientes para o atendimento adequado com os chatbots, também como agendar consultas, facilitando o acesso de consultas e exames de forma rápida e eficiente, monitoramento de pacientes, lembrar pacientes sobre seus medicamentos e acompanhar sua recuperação, e fornecer suporte e educação, como informação sobre saúde e bem-estar de uma forma mais acessível e personalizada de acordo com cada pessoa. E quais seriam os benefícios dos chatbots na área da saúde? A utilização de chatbots na área da saúde traz diversos benefícios, como maior acessibilidade, suporte personalizado e redução de custos. Eles também podem melhorar a experiência do paciente, aumentar a eficiência dos sistemas de saúde e promover melhores resultados, assim denegrindo a carga horária em cima dos profissionais de saúde. Eles possuem uma acessibilidade ampliada, disponibilidade de 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender pacientes quando e onde eles precisarem. Também possui o suporte personalizado, ou seja, uma adaptação às necessidades individuais de cada paciente, fornecendo informações e suportes relevantes, e uma eficiência aprimorada, automatização de tarefas repetitivas, liberando profissionais para tarefas mais complexas, como eu já tinha dito antes. Apesar de todos esses benefícios, os chatbots na área da saúde possuem alguns desafios e limitações. Então, eles também enfrentam desafios como a necessidade de garantir a precisão das informações, a integridade delas, no caso, a proteção da privacidade e a manutenção da confiança dos pacientes. Então, para que seja implementado, é fundamental superar essas limitações para garantir a segurança e a eficácia da tecnologia. A precisão das informações precisa garantir que os chatbots forneçam informações corretas e confiáveis, pelo fato de ser uma área muito sensível. A privacidade do paciente, assim como é na área da saúde, é preciso proteger os dados confidenciais de pacientes e garantir o cumprimento de leis de privacidade. E também garantir a confiança dos pacientes, construir uma confiança e transparência na interação entre os pacientes e chatbots. Dessa forma, podemos concluir que na área da saúde, os chatbots representam uma ferramenta promissora para melhorar o acesso aos cuidados de saúde, oferecer suporte personalizado e otimizar a eficiência. Também é essencial superar os desafios e explorar as oportunidades que a tecnologia oferece para transformar o futuro da saúde, sendo na parte de inovação impulsionando a transformação digital na saúde, eficiência, melhorando a gestão de recursos em atendimentos aos pacientes, assim podendo diminuir a sobrecarregação sobre os profissionais de saúde, e no quesito acessibilidade, ampliando o acesso a cuidados de saúde de qualidade, podendo adquirir um atendimento personalizado de acordo com cada pessoa. Como podemos ver, os chatbots trazem inúmeros benefícios na forma como pacientes e instituições interagem. Mas embora tragam inovação e acessibilidade, é importante equilibrar o uso de tecnologias no ambiente de saúde. Lembrando, chatbots não substituem médicos, mas ampliam o acesso e eficiência ao atendimento. Dessa forma, tiramos como conclusão a implementação dos chatbots na área da saúde. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade de apresentar o nosso projeto. Olá. O nome desse resumo expandido é Estudo sobre as relações entre o uso de simulação computacional e a experiência de clientes, onde a primeira autora é a aluna Beatriz Oliveira Jacinto, do curso de Engenharia de Produção da Universidade do Estado de Minas Gerais. E eu, professor Paulo Henrique Amorim Santos, sou seu orientador e vou apresentar esse trabalho. Então, um pouco sobre o contexto, né? A satisfação e o foco na experiência do cliente são cruciais para a competitividade entre empresas, e essa experiência é, antes de tudo, um acontecimento pessoal, muitas vezes com implicações emocionais relevantes, baseado na interação com estímulos impulsionados pelos produtos ou serviços oferecidos. Então, a cocriação de experiência, não da oferta, mas a cocriação das experiências procura envolver a participação ativa de clientes e ainda engajá-los na construção de serviços que entreguem valores exclusivos a cada cliente. Nesse sentido, não só destaca-se a importância da interação social entre clientes, mas também entre clientes e funcionários e o papel da tecnologia, bem como elementos físicos do cenário de serviço.
Então, com esses modelos, a simulação se torna uma ferramenta útil para avaliar ideias, possibilitando a definição de especificações de elementos para atingir objetivos pré-determinados. Então, o objetivo desse estudo é investigar as relações entre o uso da simulação computacional e a experiência de clientes. A pesquisa examina como diferentes setores têm utilizado simulação para aprimorar a interação e a satisfação de clientes, identificando principais tendências, benefícios e desafios dessa abordagem. Então, falando um pouco sobre o método, que foi o mapeamento científico, combinando bibliometria descritiva e análise de redes sociais, é um método recomendado para analisar um campo de estudo, permitindo a identificação de padrões na literatura através de interpretações e representações gráficas. Bom, a análise bibliométrica descritiva permite identificar os principais autores, periódicos e publicações de forma quantitativa. Já a análise de redes sociais possibilita a construção de mapas relacionando documentos, autores e temas. E o procedimento segue os passos propostos por Zuppic-Carter, 2015, para métodos bibliométricos. A exploração da literatura sobre a relação entre os temas é baseada na análise de estruturas do conhecimento, intelectual, conceitual e social. A base Web of Science foi escolhida para a coleta de dados e por sua referência pelo DOI, facilitando o processamento. E a string de busca foi utilizada com Customer Experience, Simulation, Digital Twins, focando em artigos em inglês, artigos publicados por processo de revisão por pares, Então, todos os artigos encontrados foram considerados elegíveis. A amostra inicial foi processada usando o Bibliometrics e o VozViewer, softwares que possibilitaram a geração de gráficos e tabelas utilizando metadados desses documentos. E as estruturas do conhecimento e a dinâmica do campo de estudo foram interpretadas utilizando evidências coletadas desses mapas resultantes. Então, falando um pouco dos resultados encontrados, esse mapeamento da literatura permitiu uma análise abrangente das publicações relevantes, destacando o impacto positivo da simulação em processo de tomada de decisão, personalização e previsibilidade de resultados. Resultados também indicam que a simulação computacional tem o potencial de melhorar significativamente a experiência do cliente ao oferecer soluções mais precisas e personalizadas, mas requer uma implementação cuidadosa para superar barreiras técnicas e organizacionais. Percebe-se que o campo de estudo é novo, com crescimento expressivo na produção desde 2017, tendo um máximo de publicações em 2023. A estrutura conceitual do campo foi ilustrada pela análise de concorrência de palavra-chave, que forma 4 clusters distintos, um mais focado em simulação, outro em logística, um bem focado em experiência do cliente e outro em digital twins, gêmeos digitais. Por último, a estrutura social do campo é inicialmente representada pelos principais autores da amostra em termos de sua produção e impacto, e as relações entre países mais produtivos mostram a importância de China, Estados Unidos e Reino Unido. Considerações finais, o estudo não apenas confirmou a importância da simulação computacional no aprimoramento da experiência do cliente, mas também destacou áreas promissoras para futuras investigações, como o impacto de longo prazo das tecnologias na fidelidade dos clientes e na eficácia da gestão de reclamações. A adoção contínua e o desenvolvimento das tecnologias são essenciais para manter a competitividade das organizações e oferecer experiência cada vez mais satisfatória dos clientes. Conclui-se que, embora ainda existam desafios, o uso estratégico de simulação pode ser diferencial competitivo importante para a empresa que busca melhorar a satisfação e a lealdade de clientes, e também foram identificadas lacunas na literatura, sugerindo aí áreas para futuras pesquisas. Essas foram as palavras-chave utilizadas e essas as referências. Muito obrigado. Olá, eu vim apresentar um resumo expandido intitulado Confecção e Impressão 3D de Modelos de Estudo para o Processo de Aprendizagem de Visualização Espacial na Engenharia. Eu me chamo Ana Clara e escrevi o trabalho junto com a Maria Vitória e com o Bernardo. Nós somos da Faculdade de Tecnologia UERJ Resende. Contextualizando, a disciplina de desenho técnico está presente no ciclo básico das engenharias e o objetivo é desenvolver nos alunos competências necessárias para utilizar o desenho projetivo como linguagem universal para leitura, interpretação e representação gráfica, utilizando ferramentas manuais e computacionais para o desenvolvimento de projetos que visam soluções de engenharia. E durante a aprendizagem, é necessário que o aluno desenvolva e aprimore a visualização espacial. Então, nesse sentido, eu, a monitora da disciplina e a professora, desenvolvemos modelos de estudo impressos em 3D para serem utilizados como material didático neste processo de aprendizagem. O trabalho tem o objetivo de apresentar uma metodologia de aprendizagem a partir do uso de técnicas de desenho manuais
e computacionais, com a utilização de modelos de estudo confeccionados por manufatura aditiva. Foram realizados o desenvolvimento, a confecção e a impressão 3D dos modelos de estudo para a aprendizagem prática de visualização espacial. A metodologia utilizada consiste em 4 passos. No primeiro, o desenvolvimento dos modelos de estudo com 3 níveis de dificuldade, desde os mais simples até mais complexos. Os mais simples possuem formas geométricas comuns ao dia a dia, como quadrados, círculos e triângulos. E os mais complexos possuem planos inclinados, arcos, arestas não visíveis e furos, e seus respectivos desenhos técnicos em CAD, o desenho assistido por computador. Na segunda etapa, tivemos a impressão dos modelos físicos de estudo em resina fotopolimerizável, utilizando a tecnologia DLP. Depois, tivemos a dinâmica em sala de aula de visualização espacial da peça para a confecção do desenho projetivo de forma manual, pelos alunos. E no final, os alunos digitalizaram os desenhos técnicos das peças utilizando o AutoCAD. Resultados e discussões. Os alunos puderam manipular os modelos de estudo de forma que pudessem estar diante das 6 vistas ortográficas. São elas a frontal, superior, inferior, lateral esquerda, lateral direita e posterior. Para a visualização bidimensional, identificação dos tipos de linha, dimensões e proporções, e assim construir a perspectiva isométrica ou vice-versa. Durante o semestre, foi possível observar o aumento do interesse e engajamento dos alunos nas aulas e nas sessões de monitoria, permitindo que os alunos se preparassem melhor para as avaliações necessárias para a aprovação na disciplina e para a sua vida profissional. Considerações finais. O trabalho apresentado evidenciou a importância do processo de aprendizagem de forma gradativa, através da introdução ao desenho projetivo pela utilização de técnicas de desenho manual com a interação de peças físicas, a fim de desenvolver a visualização espacial e depois avançar com os softwares até o processo de impressão 3D. E como encaminhamento futuro, o trabalho continua a ser desdobrado para o desenvolvimento de modelos de estudo voltado para a aprendizagem das vistas auxiliares, cortes e seções, a partir de peças de encaixe. Muito obrigada pela sua atenção. Olá! Hoje vamos explorar um tema importante e muito debatido na área de desenvolvimento econômico, as contradições entre os ideais do capitalismo e sua prática real, além do impacto desse sistema na sociedade. O capitalismo impulsionou o desenvolvimento global desde a Revolução Industrial, mas a questão que precisamos responder é: ele realmente beneficia a todos? Ou será que acaba aprofundando desigualdades e marginalizando uma grande parcela da população? Neste vídeo, vamos discutir essas questões e analisar as visões de 2 autores, Milton Friedman e Luiz Carlos Bresser Pereira. O capitalismo, desde a Revolução Industrial, tem sido um dos motores do crescimento econômico em todo o mundo. Para o economista Milton Friedman, o capitalismo é fundamental para promover a liberdade política e o bem-estar social. Ele acredita que o sistema de livre mercado permite que as pessoas escolham livremente como querem viver, trazendo inovação e crescimento para toda a sociedade. Porém, essa visão é bastante questionada. O economista brasileiro Luiz Carlos Bresser Pereira, em sua obra Desenvolvimento Econômico e Revolução Capitalista, aponta que o capitalismo, ao focar demais no lucro, pode acabar beneficiando uma pequena parcela da sociedade, enquanto a maioria fica em situação de desvantagem. Vamos entender como essas ideias se opõem e o que isso significa para o desenvolvimento econômico e social. O objetivo deste estudo é analisar essas diferentes visões sobre o capitalismo, buscando entender como ele funciona na prática e como suas falhas podem impactar a sociedade. A abordagem metodológica usada foi a qualitativa. Optei por essa metodologia, pois, como destaca Quark e outros autores, o método qualitativo nos permite entender os aspectos subjetivos e complexos do sistema econômico, além de ir além dos números e dados e analisar mais profundamente as realidades e impactos sociais. Essa escolha metodológica nos ajuda a entender melhor as contradições do capitalismo e suas consequências no desenvolvimento social e econômico. Começando pela visão de Milton Friedman, ele defende que o mercado livre é o melhor mecanismo para alocar recursos e promover crescimento econômico.
Segundo Friedman, a intervenção do governo deve ser mínima e focada apenas em proteger os direitos de propriedade e manter a ordem. Para ele, quando o Estado controla muito a economia, limita a capacidade das pessoas de fazerem escolhas livres, e isso enfraquece tanto a liberdade econômica quanto a política. Agora, vamos ver o ponto de vista de Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele questiona a ideia de que o mercado, sozinho, pode gerar igualdade e justiça social. Segundo Bresser Pereira, o foco excessivo no lucro acaba criando uma sociedade desigual, onde apenas uma pequena elite concentra grande parte da riqueza. Para ele, o desenvolvimento econômico deve incluir políticas de redistribuição de renda e inclusão social, já que o mercado sozinho não é capaz de garantir o bem-estar para todos. Um exemplo interessante que exploramos no trabalho é o dos países nórdicos, como Suécia e Noruega. Esses países conseguiram combinar um sistema de livre mercado com intervenções governamentais que promovem a redistribuição de renda e a inclusão social. Nesses países, o governo utiliza impostos progressivos e investe em programas sociais, o que ajuda a mitigar desigualdades sem comprometer o crescimento econômico. Esse modelo mostra que é possível ter um sistema econômico dinâmico e, ao mesmo tempo, uma sociedade mais justa e inclusiva. Para finalizar, podemos concluir que há uma contradição fundamental no capitalismo. Apesar de promover liberdade e crescimento, ele também tende a gerar desigualdades e disparidades sociais. Essa análise revela que, ao contrário do que propõe Friedman, o mercado por si só não consegue assegurar justiça social nem igualdade para todos. Por isso, é necessário repensar o papel do lucro e do próprio sistema capitalista. Políticas redistributivas e uma regulação moderada dos mercados são essenciais para corrigir as falhas do capitalismo e garantir um crescimento econômico mais inclusivo. Espero que essa discussão tenha sido esclarecedora. Para que o capitalismo realmente funcione a favor de toda a sociedade, ele precisa ser adaptado para equilibrar o crescimento econômico com justiça social. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Olá, eu sou o Guilherme e estou aqui para apresentar o nosso trabalho submetido ao SAEPRO, intitulado Fatores Críticos para o Sucesso na Gestão da Inovação em Empresas de Base Tecnológica. Bom, a inovação tem sido um motor essencial para o crescimento econômico e para a competitividade no mercado global, né? Esse estudo ele se concentrou nas empresas de base tecnológica, as chamadas EBTs, que são empresas que dependem da inovação para se manterem competitivas. Nosso objetivo é de identificar os fatores críticos que influenciam a gestão bem-sucedida da inovação nessas empresas, incluindo, então, o alinhamento estratégico, parceria estratégica e liderança, né, que são aí essenciais para enfrentar os desafios de um ambiente que está em rápida transformação tecnológica. Para o sucesso das EBTs, é crucial que os projetos de inovação eles estejam alinhados com a estratégia da empresa. Então, muitas EBTs elas desenvolvem produtos tecnicamente viáveis, mas que acabam falhando comercialmente porque eles não atendem ao mercado. Então, a integração eficaz entre as áreas de P&D e de comercial ela é fundamental, porque é o que vai permitir que os produtos não sejam apenas inovadores tecnicamente, né? Mas sim que eles também estejam alinhados às necessidades do mercado. E é essa sinergia entre os departamentos que vai aumentar as chances de sucesso desses novos produtos. As incubadoras de EBTs, elas têm um papel crítico no apoio a startups, né? Porque é onde que ela vai receber infraestrutura, suporte técnico, conexões com universidades, com centros de pesquisa, né? E esse suporte inicial ele é o que ajuda as startups a superar os desafios e a avançar na inovação. As parcerias com as universidades, por exemplo, vão facilitar o acesso à pesquisa, a laboratórios especializados, e tudo isso vai criar, então, um ambiente propício para o desenvolvimento dessas tecnologias de ponta, aumentando a competitividade dessas empresas no nível global. Agora sobre a liderança, né? A liderança eficaz ela é um dos fatores que é decisivo para o sucesso das EBTs, porque
Os líderes inovadores, com habilidade técnica, com habilidade gerencial, eles têm a capacidade de integrar as equipes, que são muitas vezes interdisciplinares, mantendo o foco na execução estratégica da empresa, né? A gestão dessas equipes multidisciplinares e a promoção dessa cultura de inovação é responsabilidade desse líder. É fundamental da liderança tomar essas atitudes, né? Porque é o que vai incentivar esse ambiente onde a criatividade e esse aprendizado contínuo eles sejam valorizados. Quanto à adaptabilidade ao mercado, né, ela é essencial também para as EBTs, porque vai permitir antecipar e responder rapidamente essas mudanças da demanda. Daí volta a falar, né, a importância da integração entre o P&D e o marketing agora, que é para orientar o desenvolvimento desses produtos segundo as tendências do mercado também. Além disso, é essencial o suporte contínuo ao longo de todo esse ciclo de vida do produto, desde a concepção até o pós-lançamento, com esses ajustes rápidos, né, para manter a competitividade e, claro, a relevância do produto. E, por fim, concluímos que as EBTs que adotam essa abordagem integrada de gestão da inovação, elas têm maiores chances de sucesso. Alinhar essas estratégias de inovação com as demandas do mercado, utilizar a parceria colaborativa, né? Tudo isso são práticas que fortalecem a competitividade. Quando você investe nas lideranças capacitadas, né, para se manter ágeis diante dessas mudanças de mercado, essas empresas elas não apenas vão aumentar sua posição competitiva, mas elas também vão contribuir para o avanço global da inovação, né? Sai do nível apenas interno, intra daquela empresa e passa para um macro, onde o impacto vai ser muito maior, muito mais relevante. Obrigado pela atenção de todos. Olá. O nome desse resumo expandido é A Relação entre a Recuperação de Serviços e Desperdício de Clientes, Mapeamento Científico, onde a primeira autora é Giovana Maria de Paula Cruz, aluna do curso de Engenharia de Produção da Universidade do Estado de Minas Gerais, e eu, professor Paulo Henrique Morim Santos, sou seu orientador e vou apresentar esse trabalho. Bom, um pouco sobre o contexto, né? Tendo em vista o tempo de resposta ao cliente, considera-se que a confiança é um mediador parcial entre a satisfação pós-reclamação e intenções comportamentais. Outro construto importante, né, entre essas relações que complementa é a lealdade do cliente, também referida como intenção de recompra, que se refere à intenção do cliente de continuar a fazer negócio com uma organização. Então, clientes que experimentam uma falha no serviço possuem mais tendência a divulgar sua má experiência de serviço a clientes satisfeitos, divulgando sobre suas experiências satisfatórias, né? Assim, a recuperação de serviço é um caminho para a fidelização do cliente, mas na literatura não é clara a relação entre recuperação de serviço e desperdício de clientes. A manufatura enxuta, né, tem como foco criar valor, eliminar desperdício, mas não se explora devidamente sobre sua aplicabilidade na recuperação de serviços. Então, o objetivo desse trabalho é identificar a relação entre a recuperação de serviço e desperdício de clientes por meio de um mapeamento científico da literatura do campo. O método utilizado foi o mapeamento científico, né? Combina técnicas de bibliometria descritiva e análise de redes sociais. Para a coleta de dados foi utilizada a base Web of Science. E a string de busca, né, os termos incluem Service Recovery, Lean Manufacturing, o idioma escolhido foi o inglês e os tipos de documentos se restringindo aí a artigos e revisões publicados em periódicos sob o processo de revisão por pares. Todos os artigos encontrados foram incluídos na amostra. Essa análise foi realizada utilizando os softwares Bibliometrix e o VozViewer, e os resultados foram apresentados em gráficos e tabelas, permitindo a interpretação das estruturas do conhecimento e da dinâmica do campo de estudo. As análises dos mapas seguiu as orientações de Cobo et al. 2011. Um pouco sobre os resultados. O mapeamento científico revelou uma crescente produção no campo, diversos autores se mostram produtivos, países como Estados Unidos e China se destacam na produção científica. A estrutura social do campo evidencia a colaboração entre diferentes equipes e 3 clusters de citações são identificados, caracterizando linhas de pesquisa no campo.
uma mais focada em marketing, uma no próprio comportamento dos consumidores e outra nos serviços. Temas relacionados à experiência do cliente, recuperação de serviços e ao desempenho são centrais nesse campo de estudo. Então, olhando, né, nossos resultados, nossas discussões, nos leva aí às considerações finais, que mostram que esse estudo teve como objetivo analisar a relação entre a recuperação de serviços e desperdício de clientes. Para atingir esse objetivo foi feita a análise abrangente da literatura, que inclui artigos de 1990 até 2024. Percebe-se uma crescente produção e um crescente impacto também da pesquisa no campo. A análise identificou que o campo não é novo, mas começou a ganhar destaque a partir de 2009. E esse estudo, então, oferece uma base para futuras pesquisas e melhoria das práticas de recuperação de serviços, contribuindo para uma melhor compreensão e aplicação de estratégias eficazes no campo. Palavras-chave incluem manufatura enxuta, recuperação de serviços, desperdícios, mapeamento científico, estudo de caso, né, que pretende dar uma procedência a esse estudo agora com evidências empíricas. Essas são algumas das referências utilizadas tanto na construção do artigo quanto na construção dessa apresentação. E eu agradeço, muito obrigado. Fica o meu e-mail, meu telefone para contato.